Você já sentiu que a injustiça caminha silenciosa ao seu lado? Que a verdade pode ser esmagada por olhares frios e interesses egoístas? Todos nós, em algum momento, já presenciamos ou sofremos o peso do julgamento alheio. O colega humilhado na escola, o trabalhador ignorado enquanto seu esforço é roubado, a vítima silenciada em tribunais onde a mentira veste toga de autoridade. A vida, muitas vezes, nos confronta com a realidade de que a verdade não é suficiente para salvar ninguém. Essa é a mesma realidade que atravessou os séculos e ecoa nas pedras de Jerusalém há mais de 2000 anos. Jesus de Nazaré, acusado, interrogado e condenado, foi o epicentro de uma injustiça que transcende o tempo. Não se trata apenas de uma figura religiosa, trata-se do reflexo cruel da condição humana diante do poder, da opinião pública e da pressa em julgar. Ele é, ao mesmo tempo, símbolo e vítima de tudo aquilo que nós cotidianamente reproduzimos. Julgamentos rápidos, olhares preconceituosos, medo do diferente e daquilo que desafia nossa zona de conforto. O filósofo Friedrich Nietzsche escreveu em Além do Bem e do Mal: quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um deles. No tribunal de Pilatos, naquela manhã ensolarada, monstros não eram criaturas imaginárias, eram homens comuns que, cercados por expectativas, tradições e medo do que poderia acontecer se não se rendessem ao poder, transformaram uma acusação infundada em sentença. Cada passo da condenação de Cristo é um espelho do cotidiano. A pressa em apontar culpados, complacência diante da injustiça, a escolha de interesses pessoais acima da ética. E essa injustiça, apesar de histórica, continua viva. Quantos inocentes sofrem na prisão, vítimas de sistemas que priorizam estatísticas em vez de vidas? Quantos são rejeitados, difamados ou abandonados simplesmente porque não se encaixam no molde imposto? Jesus não foi apenas traído por um amigo ou condenado por autoridades. Ele foi condenado por uma multidão que se tornou cúmplice sem perceber, pelo simples ato de aceitar a narrativa imposta. A pergunta que ecoa é dolorosa e inevitável. Se fosse hoje, em nossas sociedades, nossos olhos seriam capazes de enxergar a verdade? Ou simplesmente nos renderíamos à opinião que conforta a maioria? Nesta jornada, vamos dissecar cada camada dessa injustiça. Vamos olhar para a vida de Cristo não apenas como história sagrada, mas como um estudo profundo da condição humana, do medo, do poder, da manipulação, da hipocrisia e daquilo que Nietzsche, Sartre e Hannah Arendt nos mostraram sobre a sombra que habita dentro de cada um de nós. E no final, vamos confrontar tudo isso com a ciência moderna, que estuda o cérebro e o comportamento humano para entender por que somos capazes de julgar e condenar, mesmo quando sabemos que a justiça clama por misericórdia. O que você verá nos próximos minutos não é apenas uma narrativa sobre o passado, é um espelho incômodo do presente. Uma provocação para que você pergunte até que ponto estamos dispostos a enxergar a verdade. Até onde permitimos que o medo, a conveniência e o julgamento nos conduzam. A maior injustiça da história não é apenas uma sentença antiga, ela vive em cada olhar que evita confrontar a realidade, em cada boca que sussurra o que é conveniente em vez do que é certo.